Fazendo aí um adendo aos comentários, a Nadine me fez pensar no seguinte cenário futuro. Da mesma forma que hoje a gente tem os agentes químicos, físicos, daqui a pouco pode ter normas regulamentadoras exclusivas para mapeamento desses perfis, escala de estresse, de estabelecer algum instrumento semi-quantitativo que permita você acompanhar em uma determinada frequência qual que é o grau de avanço frente a essas... ser tratada efetivamente como uma doença ocupacional, mas de uma forma mensurável para você evitar o processo completo de burnout ou outro. Hoje já tem. Né? Hoje nós já temos ferramentas muito, muito maravilhosas que a gente já consegue sair na frente. Né? E uma coisa que eu gostaria muito de trazer, uma frase assim que eu utilizo muito e que quem está nos ouvindo, se puder internalizar essa frase e entender que tudo afeta a saúde mental e a saúde mental afeta tudo. Sim. Se a gente entender isso, que não tem uma divisão, tá? E não tem uma coerência de como dividir, a gente vai se preocupar um pouquinho mais com a nossa saúde mental. As doenças do trabalho, no geral, a gente falou antes sobre a ansiedade, mas a própria depressão e outras tantas que nós temos, enfim, comportamentos fóbicos, comportamentos antissociais e pessoas adoecidas, né? Tudo isso pode ser muito... pode ter uma prevenção muito boa por detrás disso se nós mapearmos na hora certa. O que eu vejo as empresas ainda? Como não existe uma lei regulamentadora, tá? O que as empresas fazem? Fazem aquilo que é obrigatório. Vou dar um exemplo para vocês das NRs, tá? Eu faço avaliação psicossocial há muitos anos, mas há muitos anos atrás eu fazia para as empresas que se enquadravam naquela NR que era obrigatório o psicólogo fazer, né? E o que acontece? Hoje tu tem que fazer. E hoje, por ser algo que as empresas são punidas, dependendo do setor, você não entra se tu tiver um laudo psicossocial. E nesse laudo psicossocial, o que a gente avalia? Se a pessoa tem condições emocionais para exercer tal função. Seja trabalho em altura, espaço confinado, enfim. Bom. E aí, automaticamente, quando a gente aprova, a gente está dizendo que a pessoa está apta dentro da sua saúde emocional. Certo. E quando a gente dá inapto, e que não é fácil, porque a pessoa às vezes não entende, a gente explica que é para proteção do sujeito. Que eu não estou dizendo que a pessoa não é uma pessoa boa. Eu estou dizendo que se eu colocar a aptidão, eu vou estar colocando aquela pessoa em risco mental, emocional. Então, hoje nós temos a avaliação psicossocial que nos ajuda muito e nós temos vários questionários que podem ser aplicados, inclusive, dentro da própria pesquisa de clima organizacional. Porque as empresas fazem, tem indicadores que eles mapeiam índice de felicidade no trabalho. É muito bacana. Quem está na frente disso, as empresas que começaram a pensar, já vão mapear na própria gestão do clima organizacional, que é o quê? Como que os meus colaboradores se sentem dentro do ambiente organizacional. E aí vai ter os indicadores, né? De estresse, de burnout, de ansiedade, de falta de motivação, de falta de interesse pelo ambiente laboral, de dificuldade de relacionamento com os colegas, com a liderança. Então, hoje, a gente já está num processo de avanço bem grande.